Em pé, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós leremos do versículo 23 ao 26. Primeira Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 ao 26. Você sabe de cor, mas a gente vai reler. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 26 e o último diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Pode se assentar glorificando a Deus. É uma leitura conhecida dentro de um contexto também conhecido, mas nós podemos tirar algumas lições importantes, práticas, atualmente para cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela tem isso. Ela tem a exegese que nós fazemos do texto. Eu não estou aqui querendo falar difícil, mas eu vou te explicar em rápidas palavras o que é exegese. É você contextualizar minuciosamente o contexto da época. Isso é fazer a exegese. Mas também toda a palavra precisa ter a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É aplicação. É nós trazermos para aqui e agora, segundo a necessidade da igreja, segundo a necessidade de cada um de nós. Então não adianta eu ficar falando aqui do contexto da época se eu não aplico essa mensagem. Eu preciso necessariamente trazer sim um contexto, um pano de fundo acerca daquilo que está escrito e o porquê está escrito, mas necessariamente eu preciso aplicar esta palavra no meu e no seu coração. E nós vamos ver as palavras do apóstolo Paulo, e ele repete as palavras de Jesus acerca deste momento tão importante que é nós participarmos da ceia. E existe uma palavra que eu preciso que você frise no seu coração, primeiro na sua mente, mas depois no seu coração. É a participação. Você vai perceber que Paulo ele está frisando algo importantíssimo. Quando falamos de ceia, necessariamente precisamos falar de participação. Por mais que tenhamos a nossa transmissão do culto, certamente, né, irmão Leandro, temos alguns irmãos assistindo, temos lá visualizações simultâneas. Inclusive teve um irmão hoje que está com procedimento bucal se recuperando. Ele falou: pastor, já estou aqui ligado na live. Glória a Deus por isso. É muito bom nós termos a transmissão para poder alcançar aqueles que foram impedidos de aqui chegar fisicamente. Mas uma coisa é fato: esses irmãos não terão o privilégio e a oportunidade de estar aqui como eu e você, de pegar o cálice, de participar junto, e de pegar o pão e de participar junto conosco. O que eu quero dizer com isso? É que necessariamente, quando falamos de ceia, nós estamos falando de participação. E eu vou além: quando falamos de igreja, eu estou falando de participação. Ao contrário de participar é se abster. Ao contrário de participar é se isolar. Ao contrário de participar é se omitir. Nós devemos entender isso, igreja. Atualmente vivemos um problema, talvez fruto
do resultado ou de uma consequência dos anos anteriores que nós enfrentamos a pandemia, onde as pessoas elas se ausentaram durante um período, onde nós tivemos que nos ausentar por causa da circunstância que nós enfrentamos da pandemia. Algo que não alcançou somente a nossa cidade, mas a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, nosso país e também todo mundo. Foi algo pandêmico, foi algo que alcançou todo o globo terrestre. E nós sabemos muito bem que naquela circunstância nós éramos obrigatoriamente, deveríamos ficar isolados, afastados, deveríamos ficar distantes, e uma das palavras mais repetidas era distanciamento social. Era isso que se pregava, mas nós precisamos compreender, para aquele tempo nós tomamos as medidas mais coerentes e necessárias para não sermos contaminados, cultuamos, fizemos ali um momento da ceia de drive-thru, para aqueles que faziam parte da nossa igreja, se recordam disso, tivemos todos os cuidados e até hoje nós ainda temos cuidados sanitários necessários, fruto da pandemia. Mas o fato é, igreja, que talvez a pandemia para alguns trouxe consequências ruins, que foi justamente quebrar este princípio tão importante da igreja, que é a participação. Justamente um princípio que nós precisamos entender que é imutável. Igreja necessariamente precisa se ter participação. Quando você estuda o livro de Atos, que ali nós vemos os primórdios da igreja, você vai perceber que o costume da igreja primitiva era perseverar todos os dias no templo. Eles estavam participantes, eles estavam ali sempre reunidos, pois eles entendiam que isso é ser igreja. Ser igreja é fazer parte de um corpo, no qual neste corpo existem muitos membros, e esses membros somos nós que integramos este corpo. Nós somos esses membros que Paulo diz, e nós integramos este corpo. Logo, integrando este corpo, é necessário que haja participação. Nós não podemos nos isolar, não podemos nos distanciar. O tempo atual é necessário que entendamos isso. É tempo de nós trazermos de volta este princípio tão importante, que é o princípio da participação. Parece que as pessoas não querem mais estar próximas assim, né, pastor? Se encostar assim. As pessoas não querem ter mais comunhão. Não, eu vou ficar mais isolado, porque isolado eu deixo de ver algumas coisas. Não, você vai ver coisa errada. Onde tiver ser humano vai ter coisa errada. Infelizmente. Aqui não é a igreja dos perfeitos, aqui é a igreja dos que estão querendo ser aperfeiçoados. Não só que todas as igrejas terão problemas, terão coisas que você não concordará. O fato é, igreja, que nós não podemos nos apoiar nos erros dos outros, usando esses erros como base para se ausentar e para se distanciar. Você lembra lá nos primórdios da sua fé, do começo da sua caminhada, quando você participava? Ciclo de oração, presente. Escola bíblica dominical, presente. Culto de ensino, presente. Quinta-feira, presente. Ceia, não se tinha outra programação. Ceia jamais se faltava. E o tempo foi se passando, e as pessoas foram se distanciando, e cada vez mais a gente foi se distanciando do templo, cada vez mais fomos criando outros meios e lugares para aparentemente nos aproximarmos de Deus. E o tempo foi passando, e nós fomos tirando o entendimento e a compreensão da importância da reverência ao templo, de nós compreendermos sim que isso aqui é um prédio de 4 paredes, que Deus ele habita não nesse prédio, mas habita em nós. Mas este prédio é muito importante para nós como igreja sermos fortalecidos, ouvirmos a voz de Deus, para nós termos comunhão com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso próximo. E o tempo foi se passando, e a gente foi perdendo este prazer de participar das coisas da igreja. Só que eu também vou falar do outro lado, dos que participam.
dos que são frequentes, dos que não faltam culto, dos que estão aqui, chovendo canivete ou não, estão aqui presentes, reunidos. Não basta ser participante, tem que também ser participante, mas participante da maneira correta. A igreja de Corinto, Paulo vai chamar a atenção dela, porque a forma como eles estavam participando era uma forma errada. O versículo 17 do capítulo 11 diz: porém que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ou seja, ao mesmo tempo que nessa introdução eu disse a vocês e continuo dizendo que é importante a participação, nós também precisamos olhar o outro lado, que é a forma como nós participamos. A igreja de Corinto, Paulo está chamando a atenção dela, porque eles estavam se ajuntando não para melhor, mas para pior. É como se você estivesse aqui nesta igreja, e você estivesse vindo aqui nessa igreja como você veio, e sair desta porta pior do que você entrou, chateado, magoado, com um sentimento de amargura, de angústia dentro do seu coração. Era isso que estava acontecendo por causa das dissensões, por causa daquilo que estava ocorrendo antes no momento da ceia, na festa ágape, onde eles não esperavam para poder participar deste banquete que tinha antes da ceia do Senhor. Eles estavam ali e os mais ricos, os mais abastados, eles tinham privilégios, em detrimento daqueles que tinham menos. E é isso que Paulo está frisando dentro deste contexto do capítulo de número 11. Então nós logo precisamos compreender que nós temos esses dois lados. São aqueles que não participam mais. 2, são aqueles que participam, mas são participantes da maneira errada. Agora nós vamos perceber, nos versículos que lemos, que Jesus ele vai sempre nos ensinar. Sempre ele vai nos ensinar. E a Bíblia diz no versículo 24, tendo dado graças, ele partiu e ele disse: tomai e comei, que isto é o meu corpo, que é partido por vós. O versículo 23, na parte final diz: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. É interessante porque foi justamente numa noite de um contexto difícil, de traição, que ele pega o pão e ele dá graças. Para muitos, meus irmãos, para muitos, olhando o que Judas faria, preferiria que Judas nem estivesse na ceia. Fala a verdade, irmãos. Não seria assim? Se você soubesse que você ia ser traído, você nem entrava naquele ambiente. Não é isso? Se alguém falasse para você, se você for naquele ambiente e lá você vai ser traído, você se ausentaria. Ou você torceria para aquele que iria te trair não fosse. E ainda você ia dizer assim, ó: ainda bem que ele não veio, foi livramento. Sejamos sinceros. Mas com Jesus é diferente, porque Jesus ele gosta de participação. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças e ele disse: tomai e comei, que isso é o meu corpo que é partido por vós. Não é só o corpo partido, não é só um corpo dilacerado, um corpo partido aleatório, não. Não era como aqueles ladrões que estavam ao lado de Jesus Cristo, também crucificado ali, eram também corpos partidos. Mas Jesus não é só um corpo partido, Jesus é um corpo partido por nós, é um corpo partido por vós. Porque tem um propósito nisso. Ele foi partido para nós nos tornarmos
participantes deste corpo, que é apenas um só corpo, no qual eu e você integramos. E aqui estamos nesta noite honrando o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que ele passou e enfrentou, todo o sofrimento como homem que ele enfrentou até a morte, e a morte de cruz. Pastor, não entendi até agora o que o senhor está querendo dizer. Que nós estamos aqui nesta noite cumprindo um princípio básico da igreja e da ceia, que é participar do corpo de Cristo. Quantos aqui vieram participar do corpo de Cristo? É participar, não é se ausentar, não é se afastar, não é se omitir, mas é participar do corpo. O momento que você comer o pão, você está expressando esta participação que você tem, esta comunhão e essa participação no corpo. Hoje nós somos uma grande multidão no Brasil e no mundo. No Brasil nós somos cerca de 30% da nação brasileira. É uma grande multidão que é participante do corpo do Senhor. Eu quero nesta noite lhe convidar a participar deste corpo. Ele já está aqui, esta ceia já está preparada para você participar deste momento e este ato sublime. Igreja, precisamos novamente e urgentemente priorizar este momento de participação. Se você entrou aqui nesta noite dizendo: eu vou ao culto, mas não vou participar da ceia, ainda há tempo para você rever o seu conceito. Se arrependa, peça perdão em nome de Jesus, mas por favor, participe do corpo do Senhor Jesus no momento da ceia, porque crente é aquele que participa. O versículo 25 ele diz: semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso repetidamente, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. É participar do corpo. Jesus disse em João 6: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. É participar, é estar. Meus irmãos, tem gente que chega aqui, entra aqui e senta como se estivesse sentando num teatro, num cinema, e fica assistindo culto. É o termo mais errado que se tem, é esse: eu vou para o culto para assistir o culto. Não, você não veio assistir culto, não. Você é participante deste corpo, no qual você está aqui apresentando também o seu corpo como um sacrifício, como ele fez, vivo, santo e agradável, que é o seu culto com entendimento. Se esta palavra hoje não trouxer mudança para a sua vida, eu vou continuar pregando ela até Jesus voltar. Mas você precisa entender isso. É importante você ser participante. Quando Jesus diz em João capítulo de número 15 sobre a videira verdadeira, que nós precisamos estar enxertado nela, ali fala que quando nós participamos, somos e fazemos parte do corpo de Cristo, ali diz que nós damos frutos, damos muito frutos, entendemos que não fazemos nada sem Ele, e que tudo aquilo que pedirmos e quisermos, disse Jesus, nos será feito, porque nós estamos enxertados, nós estamos participando deste corpo, nós estamos linkados com Jesus Cristo. E quando você participar deste suco, você vai dizer isso: eu tenho comunhão com Ele, eu tenho comunhão com Ele, eu estou nele, Ele está em mim, eu sou participante dele e Ele também participa comigo.
Um dos motivos e uma das coisas mais sublimes é sabermos que nós estamos nele e ele está em nós. Nós estamos nele e ele está em nós. As pessoas perderam este senso. Quando você erra e você está pensando: meu cônjuge não está vendo, meu filho não está vendo, meu patrão não está vendo. Mas não se esqueça, você está ligado nele e ele está ligado em você. Quando você está caminhando nessa terra pensando e praticando certas coisas, você precisa lembrar disso. Você é participante dele e ele também é participante de você. Ele está em você, você está nele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu estou nele e também ele está em mim. Mas aquele que não está, diz o texto ainda em João 15, mas quem não estiver participante, será lançado fora, secará, será lançado no fogo e arderá. Eu vou repetir isso, porque hoje o evangelho é só graça, graça, e esquece de falar sobre o juízo. Eu vou repetir o que Jesus ele diz: quem não estiver nele, será lançado fora, secará, será lançado no fogo e arderá. Mas nesta noite Jesus está aqui, como disse a igreja de Laodiceia, mesmo com os seus erros: eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Há tempo de arrependimento, há tempo e oportunidade de você mudar o seu conceito, há tempo de você entender que a ausência não é princípio de igreja, mas princípio de igreja é participação. Então, em nome de Jesus, glorifique a Deus, porque você está aqui nesta noite, podendo participar deste banquete espiritual que já está montado e que já está preparado para todos nós. O 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Preguei ontem em Ubatuba, tínhamos irmãos da sede lá, da ceia, e eu falei sobre esse versículo especificamente. Esse inteirinho do tempo que se tem até que venha. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. A igreja completará em 2033 2000 anos. Não estou falando que Jesus vai vir nesta data especificamente, mas se vier, ou se vier depois disso, ou se vier antes, nessa madrugada, amanhã, indifere. Há um inteirinho nesse período, nesse tempo. A Bíblia não é clara em dizer o dia, o momento e a hora. Muito pelo contrário, é clara em enfatizar que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que será no piscar de olhos. Mas o fato é que quem vive essa palavra é participante das promessas de Deus. Tem gente que só quer participar da promessa, mas não quer participar do processo até que a promessa ela se estabeleça. Você necessariamente, e por isso estou pregando nesta noite aqui, você necessariamente tem que participar dessa ceia aqui. É ordem de Jesus: fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes, pastor, quantas serão? Não sei. Talvez alguns já estão participando pela 100ª vez. Não sei o seu tempo de crente. Não sei se você contou ou conta. Talvez alguns estão participando aqui pela 1000ª vez. Um monte de gente aí preocupado com fulano que vai fazer 1000 gols e não sabe quantas vezes participou da ceia, que é muito mais importante, urgente e necessário. Quantas vezes você participou deste momento? Não sei, eu também de fato nunca contei. Foram muitas. Eu fui batizado com 12, 13 anos. Então já estou há um tempo participando da ceia.
E eu preciso entender que isso não pode ser algo automático, mas é algo sublime, porque todas as vezes que a gente participa, comendo deste pão e bebendo deste cálice, nós estamos renovando as promessas de Deus na nossa vida. Nós estamos declarando que nós somos participantes da promessa da volta de Jesus Cristo, que nós iremos usufruir, desfrutar desta viva esperança, essa bendita promessa, porque pode ser que alguns aqui não acreditam, ou muitos que estão lá fora não acreditam, mas eu ainda acredito no arrebatamento da igreja, eu acredito na volta de Cristo, e eu continuo pregando o mesmo evangelho. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, mas também prego, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem pastor que não prega mais isso. Uma irmã aí fez um hino falando sobre isso. Teve um outro pastor que ficou, de certa forma, ele se sentiu atingido por isso. É uma realidade, muitos não querem mais ouvir esta mensagem, mas nós somos a igreja do arrebatamento. Nós fazemos parte da geração, eu creio. Jesus muito em breve voltará, e só quem é participante do corpo e do sangue vai ser participante da promessa que Ele fez. Vou repetir, só quem é participante do pão e do cálice é participante da promessa que Ele nos fez até que Ele venha. Nós somos participantes. Eu quero que você entenda esta palavra. Não é tempo de se ausentar. Não é tempo de se retirar. Não é tempo de se afastar. É tempo de se aproximar. É tempo de participar. Não é só participar da ceia num domingo no mês, não. É participar todo domingo. É participar terça-feira, quinta-feira. Meu irmão, não falo isso porque eu sou melhor que você, não, muito pelo contrário. Eu sou o servo dos servos aqui. Eu estou pregando desde quinta-feira, eu estou pregando todo dia, vou pregar até terça-feira, se Jesus não voltar. Tenho ainda mais agenda amanhã para cumprir e terça-feira. Ou seja, eu estou cultuando desde quinta-feira direto. Você não sabe o quanto isso faz bem para a minha alma. E você não sabe o quanto, mesmo assim, eu tenho dificuldades, assim como você tem, para vencer o inimigo da nossa alma, as investidas de Satanás, para vencer a tentação. Eu fico pensando, se eu que estou 4, 5 dias direto cultuando, é difícil vencer. Imagina aqueles que estão cultuando domingo sim, domingo não, ou só de domingo, ou que estão cultuando de vez em nunca. Isso é uma palavra, meus irmãos, de exortação sim, mas é de preocupação. A pisada da galinha não mata o pintinho. É palavra para poder te levantar nesta noite e para fazer entender que você precisa sim ser participante. Você deve ser o primeiro quando se tem uma atividade da igreja. Você deve ser o primeiro quando se tem um trabalho. Você tem que colocar o seu filho, a sua filha, como estando em primeiro lugar nesses trabalhos, meus irmãos. Isso é muito bom para a vida deles. É bom você estar investindo. Você não está esgotando e fadando, não. Você está investindo neles. Tenha momento de lazer. Vá ao shopping. Vá sim à praia. Passeie com eles. Mas 2 horas no domingo é hora de estar na igreja. 1h30 na terça é para estar na igreja. Quinta-feira 1h30, 2 horas é na igreja. Nós temos que ser participantes, porque quem é participante vai participar das promessas de Deus. Quem participa da ceia vai participar das promessas de Deus. Se coloque em pé nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque você vai participar deste ato. Você vai participar deste ato.
Pastor Adriano vai estar conduzindo aqui a ceia, e você vai participar deste ato. Até que Jesus volte, você vai participar deste ato. O inimigo não vai colocar nesta noite na sua cabeça, na sua mente, a acusação de que você não pode participar. O inimigo não vai. Não estou falando para você examinar e fazendo o erro, não. Estou falando para você examinar e você corrigir-se. Há tempo de se corrigir. Peça perdão a Deus. Nós vamos orar agora. Peça perdão a Deus. Se tiver alguém que tem algo contra você, vai lá e peça perdão a ela. Peça perdão a ela. Em nome de Jesus. Se você tem qualquer sentimento de amargura, hoje é momento de Deus limpar essa amargura, para você participar de maneira correta, de maneira digna, como Paulo diz. Você precisa participar dessa mesa hoje de maneira digna. Eu preciso participar de maneira digna. Rasgue o seu coração nesta noite, se for necessário. Um coração quebrantado, contrito, o salmista diz, ele não despreza. Faça isso em nome de Jesus. Não é aquilo mecânico, pega o pão, pega o suco e pronto, e acaba a bênção apostólica e vai para casa. Não, não. É um momento sublime que você vai participar. Você é participante do pão, do suco. Você é participante da mesa e participante das promessas que Deus tem para a sua vida. Deus vai cumprir todas as promessas. Mas faça neste momento essa análise. E é alto, não é a análise do seu irmão. Saiu o diabo, já faz. Autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e toma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente será culpado. Faça essa análise. Ore comigo. Deus, nós somos participantes, porque a tua graça nos alcançou, como nós lemos nesta noite. Somos salvos por causa da sua graça. O Espírito Santo nos vivificou, e aqui estamos nesta noite participando do pão e do suco. Deus, quero neste momento pedir-te em favor da tua igreja que aqui está. Tu sabes tudo aquilo que tem enfrentado, todas as dificuldades, aflições, os percalços da vida que tem tentado tirar o foco, as dificuldades que tem afastado de sermos mais participantes do teu reino, a correria do dia a dia, o trabalho e muitas coisas que tem nos tirado o foco de sermos mais participantes. Mas graças a Deus que o Senhor nos ama. E o Deus que ama é o Deus que corrige, é o Deus que exorta, é o Deus que fala. E nenhuma mensagem é em vão, e nenhuma mensagem é aleatória, mas toda a palavra de Deus, ela faz aquilo que apraz ao Senhor. E nesta noite o Senhor falou aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, nos capacite, nos dê da tua graça, da tua unção, do teu poder. Nos ajude a sermos mais participantes, participantes do teu reino, participantes da vida dos nossos irmãos, participantes, Senhor, dos trabalhos da igreja, participantes, ó Deus, dos desafios, das circunstâncias que nos estão perto de nós, que estão próximas de nós, onde podemos de alguma maneira cooperar, contribuir e ajudar. Ó Deus, nos faz entender mais da tua palavra, nos faz compreender mais este ato. Assim, ó Pai, nós oramos e pedimos, seja conosco, nos ajude. É um grito que nós damos nesta noite, o grito da nossa alma, é o clamor que nós fazemos, ó Senhor. Queremos ser mais participantes de Ti, queremos estar mais em Ti, queremos que o Senhor esteja mais em nós,
Queremos mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor. Não podemos estar com um copo vazio, não podemos estar com um vaso, Senhor, pela metade, mas precisamos ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença. Precisamos ter mais de Ti, Senhor, e queremos dedicar mais da nossa vida a Ti também. Nos ajude a compreender esta palavra, que esta palavra não venha encontrar corações trancados, endurecidos, mas que esta palavra, Senhor, venha como flecha, uma flecha que é lançada e que ela possa alcançar o alvo, que é os nossos corações, para trazer a nós aperfeiçoamento e crescimento espiritual. Assim, ó Deus, nós oramos e pedimos que esta palavra se cumpra em nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. De pé como você está, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, como nós já fizemos a leitura. Agora iremos ler a partir do versículo 23. O pastor Robson Peixoto estará fazendo esta leitura.